A letra desse hino, assim, para quem tem mais de 40, eu acho que vai lembrar. O nome dele é Começo, Meio e Fim. É um hino antigo da Moça Nascimento. Ele diz: a vida é mesmo assim, às vezes sonhos pra sonhar, ou lágrimas no olhar. Você precisa acreditar num Deus que tem poder, que pode te ajudar. E quando o tempo passar, você não mais aguentar, e o coração a dizer: vem socorrer. A vida é mesmo assim, começo, meio e fim. Não podes desanimar, se esconder, pois Cristo vai te valer. É Jesus, o meu Rei, Salvador, meu Senhor. Te amar é meu prazer, me envolver em seus braços com a força do seu amor. Amém? Até parei de levantar a mão, não adiantou. Não deu certo levantar. E o Espírito Santo falava no coração o seguinte, né? A gente está ali, a última semana, como o presbítero falou algumas vezes, é a última semana desse ano. Então, tudo tem começo, meio e fim. E Deus nos permite, a quem Ele permite, né, virar o 31, te dar um novo recomeço, amém? Te dar um novo começo. E é assim que a gente tem que agarrar essas expectativas, irmãos. Com fé no Senhor e acreditar que cada manhã é um recomeço para minha vida e para a sua vida. Amém? Como eu estava falando, testemunho no batismo e na apresentação, né, Deus ardeu no meu coração um texto que está em Atos, abre aí a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Quando aconteceu o batismo no domingo, aconteceu aqui, né? E acabou sendo, eu trouxe 7 barcos. Eu contei isso aqui já. Eu trouxe 7 barcos, mas eu sabia quantas pessoas iam batizar. Eram 5. Aí você vai falar: pastor, irmão, é fé. Falei: Jesus, eu não quero 5, eu quero 7. Que 7 é a perfeição do Senhor. E aconteceu da avó da Ana Clara, no último instante que ia se batizar, e foi a 6ª pessoa. De manhã, no outro dia, estava eu fazendo uma devocional, quando recebi uma mensagem: pastora, eu quero me batizar, tem como eu me batizar? Aí eu: eita Jesus. Aí eu me senti quem? Esse evangelista qual nós vamos falar sobre ele nessa noite, Felipe. Eu falei: amada, amanhã tem culto, amanhã a gente vai te batizar. O tanque está lá, está cheio de água, e a gente vai aproveitar e vai te batizar. Eu quero. E marca tudo. E foi a 6ª barca. Amém? Glória a Deus, hein, irmãos? E eu senti isso tão gostoso. Eu falei: porque você vai entender. Você já viu aí Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Não, às vezes não está no nosso plano, mas está no plano de Deus. Não é verdade? Deus, Ele contempla o nosso desejo. Se for para glorificar Ele, irmãos, Ele não mede esforço para fazer. Vocês têm que entender isso. Se o principal objetivo for glorificar o Senhor, o negócio acontece, amém? Já abriu aí a sua Bíblia? Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26.
Está escrito Atos 8. Os primeiros versículos eu quero que vocês acompanhem comigo. Não, meu amor, entra lá, não, Maria. Não. Aí vai ver que recente. Isso. Aí, esse. Glória a Deus, irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Aleluia. Aí está ali, ó. E o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você deixa aberto lá porque a gente vai continuar lá. São só esses versículos. Irmãos, já começa de uma forma bem. Vai para a estrada deserta. Filipe não questiona. Filipe, no versículo seguinte, se levanta, e ele se levantou e partiu. Tem hora que o Espírito Santo de Deus vai falar com você: vai para uma estrada deserta. E você tem que ir, porque Deus tem um propósito. Eu sei que dentro da gente, nós vamos questionar. É comum. Sei o que eu vou fazer num lugar deserto. O que o Senhor quer comigo num lugar deserto? Esses dias até o obreiro Edson estava falando algo sobre deserto. Ele me perguntou o que era deserto. Foi isso que você me perguntou? Então, para mim é um lugar de aprendizado. Aí o que você me respondeu mesmo? Que também é lugar de preservação. E realmente, dentro do contexto do povo judeu saindo do Egito, é as duas coisas. É tanto para eles aprenderem, como também para preservar a vida deles. Porque Deus poupou o povo de Israel de guerras, de situações onde tinha bestas feras. Deus foi levando eles por outro caminho, um caminho mais longo, mas porém que iria guardar a vida deles e iria trazer à tona o que estava também no coração deles. Fala aí com quem está perto de você: deserto traz a realidade de quem você é. Eu sei que é um choque, eu sei que a gente, mas traz. E eu fiquei aqui, gente, Filipe não questionou nada. Filipe levantou e foi, partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, que era um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Deixa aí, que a gente vai desenrolar um pouquinho. E, irmãos, preste atenção. Filipe chegou ali, levado por uma mensagem de um anjo, levado com certeza pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o anjo primeiro falou com ele. E quando ele chega nesse lugar, ele vê uma carruagem e ele vê um homem. Na verdade, Filipe começa, mais para frente vai falar, Filipe começa a perseguir a carruagem desse oficial. Ele entende que Deus levou ele até aquela estrada para que o Espírito Santo de Deus usasse ele ali. Amém? Ele não ficou preocupado, está deserto, o que Deus quer, o que vai acontecer. Não, ele ficou ligadinho com Deus. Ele ficou o tempo todo atento à voz do Espírito Santo. E assim que ele avistou aquela carruagem, ele saiu e começou a seguir aquela carruagem. E aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. E o texto diz que ele tinha ido até Jerusalém
para adorar ao Senhor. Amém? E quando Deus leva Filipe até aquele homem, o pai queria recompensar aquele homem, porque toda adoração tem uma recompensa. Toda adoração, ela traz consigo algo muito maior. Deus, não é uma troca, irmãos, não, mas é um agrado do Pai. Quando Ele vê que você coloca Ele em primeiro lugar, quando Ele vê que você se esforça para estar no lugar de adoração, com certeza você não sai de mãos vazias. Está entendendo o que o Espírito está querendo falar para você? Você veio hoje ao lugar de adoração e com certeza tem algo para você levar para sua casa. Tem coisas acontecendo, o pastor ele falou aqui, tem uma grande batalha no mundo espiritual, mas a gente não sabe, a gente não consegue ver. Quando eu comecei a orar pelo casal, eu senti o peso da batalha. Eu não conheço, me perguntam se eu conheço eles, eu não conheço eles, nunca vi. Vi uma foto ali agora que ele me mostrou, mas nunca nem vi. Mas o Espírito Santo de Deus conhece os dois e sabe que é uma luta espiritual que eles estão enfrentando. E quando aquele homem ele sai lá do país dele e vai até Jerusalém para adorar a Deus, e você vai ver mais à frente que era um Deus que ele nem conhecia direito. Deus fala com ele: por sua busca eu vou te dar algo muito melhor. Eu vou te proporcionar algo muito melhor. E ele vai, está lendo a palavra, aleluia, voltando aqui, pode abrir lá na outra Bíblia agora, porque só tem até o versículo 28. Aí, isso. Pode ser que esteja um pouco diferente, tá, irmãos? A minha Bíblia é NVI. E no versículo 29 vai dizer assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Irmãos, inusitado. Pessoa lendo dentro de um carro, aí você chega do lado e fala assim: você está entendendo o que você está lendo? Uma pessoa que você nunca viu aparece do nada e começa a te perguntar: você está entendendo o que você está lendo? E aquele eunuco, como aquele choque fala, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E aí é onde entra eu e você e o que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de nós. Amém? Nós temos que ser pessoas solícitas. Nós temos que ter disponibilidade para querer ajudar outras pessoas, irmãos. A gente não pode querer o conhecimento de Jesus só para a gente. É tão bom, né? Mas você tem que repartir Jesus com as outras pessoas. Filipe entendeu que o propósito dele naquele lugar deserto era fazer com que aquele homem entendesse o que ele estava lendo. Não fosse só uma leitura rasa, não fosse só algo ali para distraí-lo, não. Deus queria mais intimidade com aquele homem. Deus queria se revelar para aquele eunuco. E como o texto já começa dizendo que ele era um oficial que cuidava dos tesouros da rainha. Uma posição séria, né? Uma posição importante. Só que o que faltava para esse homem era ter o maior tesouro, que era Jesus Cristo. Era isso que Deus queria dar para ele naquele dia. Eu vou te entregar um tesouro muito maior. Coitado, não falo nem o nome dele, né? Eunuco. É um eunuco. E ali Filipe vai e assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Abre agora lá de novo na outra. Por favor. Isso. Quando ele está lendo, que fala da humilhação de Cristo, mesmo aquele homem tendo um cargo importante, a condição dele, esse nome, eunuco, não é à toa. O significado de eunuco é um homem que teve seu órgão reprodutor removido, parcialmente ou totalmente. Você sabia disso? Quem sabia disso? Poucas pessoas. Então, os homens entenderam, né? Você está entendendo? Não posso explicar esses detalhes, não, porque crianças. Então, ele foi mutilado. Ele teve o seu órgão reprodutor removido por motivação bélica, ou por punição criminal, ou imposição religiosa. Se convertido a eunuco, já adulto, o indivíduo perde a capacidade de reprodução e tem uma substancial perda hormonal em seu organismo. Ele fica um homem incompleto. É humilhante para você isso? Para mim é muito humilhante. A masculinidade dele foi arrancada, foi tirada, porque ele lidava diretamente com a rainha. Então, todos os homens que se aproximassem de rainhas e de princesas, eles ficavam nessa condição. Eles não podiam depois ser um marido e ter filhos. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Mas o texto que ele está lendo está falando de quê? De humilhação. E o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Tudo que você passou, tudo que você está passando, ou que você possa vir passar, Jesus já passou também. E Ele é o Deus que pode te curar. E Ele é o Deus que pode tirar toda a decepção, toda a amargura, todo sentimento de, poxa, a pessoa me deixou frustrada, me deixou decepcionada. Jesus já passou por esse caminho. E Jesus pode curar você. Jesus pode te dar um bálsamo novo. E dizer, qualquer humilhação que você passe aqui é recompensa na glória. Eu vou te recompensar. Porque agora você tem o Filho dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. E é isso que está sendo apresentado a esse grupo. O eunuco pergunta a Filipe. Volta lá, Filipe. Hoje eu vou te botar para trabalhar. Versículo 34. Diz assim: e o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Aqui você vê que ele não tinha conhecimento nenhum. Como é que ele foi adorar esse Deus? Ele não conhecia nada, mas ele foi. Deus levou ele. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Entenderam o que eu falei aqui no início? O que eu me senti feliz?
poder mergulhar. Eu quero dizer, tem águas purificadoras aqui nessa noite. Tem águas que vão te purificar. A gente não vai tirar vocês em nenhuma bacia, em nenhum rio, mas as águas purificadoras do reino de Deus estão passando aqui. O Espírito Santo falava ardentemente no meu coração: quantas pessoas precisam entender que quando elas se esforçam, quando elas me buscam, quando elas preferem estar no lugar de adoração, eu estou lá, pronto para atendê-las. Eu estou lá, pronto a fazer coisas novas na vida dela, na vida dele. Deus, Ele está vendo tudo que você está passando. Como via tudo que esse homem e esse eunuco estava passando. Pelo cargo, pela posição, pelo fato de ele estar. Ele tinha, vamos dizer, ele tinha uma certa autonomia, porque ele largou o trabalho, largou o palácio e foi até Jerusalém. Então ele tinha algumas regalias dessa palavra. Ele tinha algumas regalias como autoridade. Mas mesmo assim ele ainda tinha encontrado o maior tesouro, que era Jesus. E naquele dia, Jesus preparou tudo para que ele tivesse um encontro com ele. Não foi igual o encontro que ele teve com Paulo. Paulo ele teve uma coisa muito, né? Um encontro mais. Não, com esse eunuco o encontro foi cuidadoso, foi delicado. Deus colocou Filipe para correr atrás da carruagem, mas está Filipe fazendo Uber. Mas ele foi obedientemente ao Pai, obedientemente ao anjo que tinha falado com ele. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala coisas ao teu coração e você fica questionando: será que é de Deus? Ah, não, é coisa da minha cabeça. Ah, não, Deus não ia mandar eu fazer isso. Ir para uma rua deserta? Deus não ia mandar fazer isso, não. Hã? Deus está falando com alguém aqui? Eu tenho certeza que está falando. Comece, aprenda a obedecer a voz de Deus. Às vezes é assim, Deus fala assim: manda uma mensagem para fulano, manda um oi, manda um Jesus te ama. Aí você fica: não, fica na minha cabeça. É só porque eu não estou vendo a pessoa. Pois é, você não está vendo a pessoa, mas o Senhor está vendo a pessoa. E Deus sabe do que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É para isso que Ele está te purificando nessa noite. Porque Ele quer te levar mais profundo nele. E quer fazer que você entenda assim, que Ele fala nas coisas mais simples. Filipe ouviu, aí o cara está lendo a Bíblia. A pessoa que está lendo esse carro aí está lendo um pergaminho. Na época não era a Bíblia, né? Na época está lendo um texto do pergaminho dos profetas. É os profetas que ele está lendo. E rapidamente ele: você está entendendo o que você está lendo? Você consegue decifrar aí o que você está lendo? E é assim que Deus faz, irmãos. Ele vai preparando as situações para que na hora certa ele venha agir. E Deus proporcionou uma cura tão tremenda na vida daquele eunuco, que ele na mesma hora quis o batismo, que ele na mesma hora quis descer as águas. E isso me faz entender que nós temos que querer ardentemente todos os dias descer as águas. Sabe? Todos os dias a gente tem que querer: Senhor, eu quero aquela sensação. O presbítero no começo ele começou a falar aqui: quantas pessoas se esfriam? Quantas pessoas não estão mais ardendo como antes? A gente às vezes quer arder na praia, né, debaixo do sol. Eu gosto, eu estou falando de coisas que eu gosto, não estou falando nada, gente, né? Ah, eu vou lá tomar, vou ficar lá. Não, lembra que o teu coração também tem que arder pelas coisas do Senhor. Ah, eu vou sair com os amigos para ir para um lugar
Ele quer que você tenha essa expectativa para as coisas dele. Vou acordar tal hora porque eu quero ler a Bíblia. Vou acordar tal hora porque eu preciso falar com Deus. Não é aquele falar, irmão, de Deus, estou precisando disso, a conta vai vencer amanhã. Não estou falando de ficar pedindo as coisas para Deus, irmão. Pedir a gente pede o tempo todo. Eu estou falando de você encontrar um lugar e falar: Pai, eu quero a tua presença. Pai, eu quero te sentir agora. Pai, me envolve com o teu Espírito. Eu quero sentir a alegria da salvação. Eu quero sentir algo no meu interior. Eu quero que jorre as águas do teu Espírito no meu interior. Irmãos, é tão sério que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Ele quer ser seu melhor amigo. A gente fica tão empolgado quando acontece alguma coisa para a gente ligar para alguém para falar, né? Tem que encontrar fulano, tem que falar que o babado que aconteceu. E o Espírito Santo fala para mim, conversa comigo. Conta esse babado para mim. Desculpa aí, Senhor, né? A liberdade. Mas Ele está ali, do seu ladinho, querendo ouvir você. Não ouvir só a pessoa que fica pedindo as coisas, mas a pessoa que sabe também agradecer. Sabe reconhecer: Senhor, ontem eu não sei o que o Senhor me livrou, Pai, mas eu sei que o Senhor me livrou. Você pode ter certeza que muitos livramentos que você passou ontem, de muita coisa Deus te livrou ontem. Pode ser que aconteceu uma coisa ou outra, mas tenha certeza que das piores o Senhor te livrou. Ele esteve com você todo o tempo. E Ele quer continuar estando com você. Amém? E Filipe batiza aquele homem. E aquele homem tem um encontro com Deus. Ele fala: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repete aí comigo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Gosta do louvor, porque gosta da oração, porque sabe que se ele vem, o mal sai um pouco da vida dele. Tem alguns escapes, algumas coisas melhoram, mas nem todos sabem e nem todos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe foi enviado ali até aquele homem para que ele pudesse declarar isso. Eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois Filipe é levado. Vamos ler lá, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E Filipe, porém, apareceu em Azor. Que negócio esquisito, né? O cara tá ali do seu lado, de repente, sumiu. Aí, será que era uma visão? Será que era um anjo? Ele nem ficou questionando o que era. Ele só ficou muito feliz por tudo que tinha acontecido.
Ele esqueceu que ele era um eunuco, ele não se prendeu à posição que ele era agora um filho de Deus.